Então, estamos agora continuando, né, com a nossa matéria. Você deve ter já, então, fixado bem o varalzinho bíblico. E agora nós continuaremos com o segundo passo, Gênesis 1 a Gênesis 11. É necessário uma base sólida para que toda a estrutura não venha a ruir. Estudando Gênesis de 1 a 11, nós temos um bom alicerce para o estudo de toda a Bíblia. Isso é muito importante. Então, eu gostaria que você fixasse bem essa divisão de capítulos de Gênesis de 1 a 11, porque nos dá uma boa base para todo o restante da Bíblia. Isso é muito importante. Essa é a primeira divisão da Bíblia. Então, em Gênesis de 1 e 2, nós temos o que? A criação. Gênesis 3, a queda. Gênesis 4, Caim e Abel. Gênesis 5, a genealogia. Gênesis 6, 7 e 8, o dilúvio. Gênesis 9, temos a aliança do arco, né, que é chamado de arco-íris. E genealogia no capítulo 10 e a Torre de Babel no capítulo 11. Isso é muito importante você ter em mente. Se possível, passe várias vezes no nosso testezinho, se você for fazer, quiser pedir via e-mail, né, nós enviaremos para você. Você vai estar vendo que é muito importante ter isso em mente. Ajuda bastante depois no entendimento do conteúdo que vem a seguir. Então, nesses 11 primeiros capítulos da Bíblia, há muitas coisas a serem tratadas. Na verdade, eles constituem uma introdução ao Velho Testamento, nos dá uma base bem sólida para o restante da Bíblia. Deus trata com a humanidade de uma forma geral. Israel não existia ainda, a igreja não existia, somente na mente de Deus, historicamente falando, né? A igreja não existia. Então, 3 dispensações são tratadas nesses capítulos. O que são dispensações? São períodos distintos na Bíblia em que Deus trata com a humanidade. Cada uma delas pode ser considerada como prova para o homem e termina sempre com juízo, demonstrando o fracasso do homem de querer viver sem Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, de 21 a 25, se você ler, você vai ver como ele demonstra isso, né? Deus se revelou, Deus mostrou toda a sua graça, sua misericórdia, sua bondade, mas o homem rejeitou a Deus, né? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. As dispensações também são formas que Deus estabeleceu para refrear o mal no homem, a consciência, o governo civil, a própria nação de Israel, a pessoa de Jesus Cristo, né? Porque se Deus nos entregar aos desejos do nosso próprio coração, nós nos destruímos, nós acabamos nos aniquilando. Deus é tão gracioso e misericordioso que, apesar da nossa iniquidade, nossa perversão, nossa maldade, Ele, de algum modo muito especial, graciosamente, refreia o mal em nós, para que a raça humana não se aniquile. Porque o alvo de Deus é a salvação do ser humano. E Ele prometeu enviar o Salvador Jesus, e enviou mesmo. E assim nós vemos aqui o plano de Deus, nesse nosso estudo, de como Ele trouxe o Messias, como Ele trouxe o Salvador, Jesus Cristo, o bendito Mestre e Salvador. E é a partir de Jesus e para Jesus, que nós vemos na Bíblia todo o plano divino, toda a graça, toda a misericórdia, a bondade do nosso Deus. Como Ele é bom, como Ele é maravilhoso, né? E precisamos conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Nós temos aqui uma divisãozinha muito importante, que nós vemos então Gênesis de 1 a 11, né? Tem ali a eternidade. Nós não temos condições de dimensionar, né, o que é isso. A eternidade é uma palavra que apenas nos dá uma ideia do que seria algo fora do tempo e do espaço, mas sabemos que Deus é eterno, é o Criador e soberano de tudo. Mas Ele nos revelou em Sua palavra algumas verdades, né, e nos mostra as divisões da palavra. Então vemos a primeira dispensação, inocência, né, do período da criação ali de Gênesis 1:1 até Gênesis 3:6, quando o homem então desobedeceu, caiu em pecado, querendo ser Deus, né, e tornou-se separado de Deus, conforme a Bíblia diz, né, destituído da glória de Deus. E em Adão todos pecaram, todos se tornaram pecadores. Todos que vêm a esse mundo são pecadores, já nascem pecadores, não fazem nada para ser pecadores. Todos são pecadores por natureza, porque somos descendentes de Adão, de uma raça já pecaminosa. E
então vemos a segunda, que é a consciência, queda. Após a queda, Gênesis 3, né, 7 até o dilúvio. Deus colocou no coração do homem, né, no ser humano, uma consciência para que o homem não se destruísse. Mas, quando lemos Gênesis a partir do capítulo 6, Deus mostra que o coração humano se tornou tão maligno que a imaginação dos seus pensamentos era só má continuamente, desde a sua meninice. Quer dizer, tudo foi pervertido. E Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus vai preservar Noé, mas todo ser humano, todo animal também será morto. Apenas aqueles que entram na arca serão preservados. E aqui vemos então mais um juízo de Deus sobre a raça humana por causa do pecado. Depois vemos a terceira dispensação, governo humano, Gênesis 9:6, onde Deus estabelece então ali o governo civil, né, para que o homem pudesse então agir com justiça. Quem derramar o sangue do homem, pelo o homem, o seu sangue deverá ser derramado. Então Deus estabeleceu a autoridade civil. Mas, mesmo assim, o homem ainda não quis obedecer à autoridade suprema. Deus mandou eles espalharem, povoarem a terra, mas eles se juntaram num local e Deus mais uma vez agiu com juízo e confundiu as línguas, né? Em Gênesis 11 vemos a Torre de Babel. Essas são as três primeiras dispensações que nós vemos na Bíblia, no Gênesis de 1 a 11. São as três primeiras, né? Inocência da criação de Adão até a expulsão do Éden, você vê as referências aí, o juízo. Consciência, né, de Gênesis 3:24, o homem fora do jardim até o dilúvio. Governo humano após o dilúvio até a Torre de Babel, confusão de línguas, né, conforme as referências. Você deve também depois estar lendo aí. Tem um testezinho que seria bom você fazer esse teste. Para isso você tem que nos encaminhar um e-mail. Nós enviaremos o teste e depois você manda de volta para ser corrigido. Nosso alvo é que você possa ir se desenvolvendo nesse conteúdo, nessa matéria. Você vai ver como é gostoso estudar a Bíblia, sabendo as divisões. Isso vai te ajudar bastante em outros assuntos também. Bom, depois desse teste, o que nós vamos ver é o terceiro passo, né, para termos uma visão boa da palavra de Deus, manejando bem a palavra da verdade. Nós não estamos de modo algum querendo ser dogmáticos, né, ou querendo ser donos da verdade, só apenas apresentar aquilo que a própria Bíblia está mostrando, né, revelando para nós, a revelação de Deus para o ser humano, mas para aqueles que conhecem Jesus como Salvador, porque a partir de Jesus somente que podemos entender a palavra de Deus, né? Então, não queremos criar nenhum tipo de Deus quadrado, fechando essa posição, mas dando aqui uma ideia, né, do que Deus nos revela. E isso é muito importante no que se diz respeito às dispensações. Tem muitas outras posições, nós não vamos entrar em questão aqui, nem polemizar, mas apenas apresentando essa visão dispensacionalista. Bom, vemos no terceiro passo os mapas do mundo bíblico, né? Onde está Israel no mapa? É muito importante você ter uma visão geográfica também na palavra de Deus, porque a Bíblia cita muitos locais, os lugares onde houve movimentação, e é uma estratégia pedagógica também. Deus usou as pessoas em certos locais, né? E a terra de Israel, em tudo parece que Deus trabalhou, que tem tanto para nos ensinar, espiritualmente falando, né? Traz para nós tantas verdades, quer dizer, o Rio Jordão, o Monte Hermon, o próprio Mar Morto ensina muito para nós, toda a geografia ali pedagógica, né? Deus utiliza toda aquela região de um modo muito especial, e o mundo também, de uma certa forma, para nos ensinar. Então é muito importante ter uma noção geográfica, conhecer bem essas coisas, ajudam muito no entendimento da palavra de Deus, como deve ser. Então Israel fica naquele cantinho do mundo, uma nação bem pequena, né? Você pode olhar aí, bem no centro está
a nação de Israel. Veja, comparando onde está, por exemplo, a América do Sul, Brasil, né, América do Norte, a África, e ali entre 3 continentes, né, a África, a Europa e a Ásia, está Israel. Você pode ver, e naquele pequenininho país, Deus tem mostrado grandes verdades. A maior verdade foi ali que Jesus veio, é ali que Jesus cumpriu as profecias do Velho Testamento sobre a primeira vinda dele, ali que Jesus foi crucificado, né? Ele nasceu, viveu, ensinou, ele morreu ali, né? Ele foi sepultado, ele ressuscitou ali. Então é um local, assim, de um certo modo muito especial. Não que significa que tem alguma coisa mística, né? Como algumas pessoas hoje acham que Israel, visitar aquele local, colocar a mão ali, vai ser mais abençoado. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Deus é um Deus presente em todo local. Deus é o Deus vivo, né? O próprio Senhor Jesus disse que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não era mais nem no monte de Samaria, nem em Jerusalém, nem no templo, nem local algum, mas em espírito e em verdade, né? Sabemos que de fato temos que nos reunir, é bom nos reunirmos como irmãos em Cristo, nos congregarmos para termos comunhão, aprender uns com os outros, né? Porque Deus também se revela de um modo especial através dos seus filhos, né? Cada um de nós comunica algo de Deus, cada um de nós que somos salvos por Jesus Cristo temos um dom para comunicar, e isso é para edificação de uns com os outros. Isso é muito importante. Mas o fato de Israel deixar de ir não significa muita coisa. Só estou dizendo que nesses locais que Deus escolheu, poderia ser em qualquer lugar, Deus quis escolher essa região, Ele é soberano, e ali estabeleceu milagrosamente, né, poderosamente, né, fatos que são comprovados pela geografia, arqueologia, pela história, e todas as ciências possíveis que pesquisam aquela região sabem realmente da manifestação de Deus naquela região. E ali é nesse local que também Jesus Cristo vai vir, é para Israel mesmo. Ele vai pisar novamente na segunda vinda, ele pisará no Monte das Oliveiras, conforme a informação das Escrituras. É de Israel que Jesus reinará, né, no milênio. Ele vai reinar por 1000 anos, conforme as Escrituras, é a 7ª dispensação, né, o reino milenar de Jesus, cumprindo várias outras profecias que ainda não foram cumpridas no Velho Testamento. Então é importante conhecer um pouco dessa terra, né, para nos ajudar no entendimento. Israel é um país muito citado na mídia diariamente, né, diariamente. Temos outro mapa um pouco maior aqui, mas vamos dizer assim, não sendo mais um desenho, mas um mapa mesmo de Israel, né, as terras bíblicas. Para você ter uma ideia, essa região da Europa, não tanto para o norte, né, mas o sul da Europa, norte da África e a região ali de Israel, região do Oriente Médio, você tem uma noção das terras bíblicas, as terras citadas na Bíblia, né? Temos também os impérios da antiguidade. Muito importante conhecer um pouco desses impérios, pelo menos a região de onde eles dominaram, né? O Império Assírio foi um império poderosíssimo, teve também o Império Egípcio, mas vamos começar do Assírio, né? Veja onde está ali a região de Israel, fica no meio, Judá. Os assírios, eles invadiram o norte de Israel, levaram as 10 tribos, né, para a Síria, para o cativeiro assírio. Um império muito poderoso. Depois o Império Babilônico, também, olha só, no domínio do Império Babilônico, vemos ali também Judá. Está sempre Israel no meio. Uma coisa importante a saber é que esses impérios passaram, desapareceram na história, mas Israel permanece, está lá. Veja, o Império dos Persas, de Medos e Persas, outro império poderosíssimo. Quem está lá no meio? Você pode ver, Judá, está ali o Império persa, mas Judá está lá. O povo de Israel está sempre ali no meio. O povo de Israel, milagre de Deus. Não são melhores que os outros povos, não é isso, mas é uma manifestação do povo de Deus, apesar da rebeldia, né, apesar da incredulidade deles em vários aspectos, mas Deus tem um plano para Israel ainda. Alexandre o Grande, o império também dos gregos, né, poderosíssimo esse império,
que também dominou toda a região oriental. Uma coisa importante que você nota é que esses impérios mais antigos, até o de Alexandre o Grande dos gregos, eles dominaram o leste, né, a região asiática, né, desde a Ásia Menor, no caso do Alexandre agora a Grécia também, na parte da Europa, a Ásia Menor, o Egito, norte da África ali, e depois sempre para o leste, não muito para o ocidente, mas para o oriente. Porém, o próximo império, que é o Império Romano, ele vai mais para o ocidente. Mas olha só, a partir de onde? A partir sempre de Israel. Domina o Egito também, domina a região norte da Ásia, a região da Ásia Menor, né, a Turquia ali, e toda a região praticamente da Europa. Norte da África e toda a região da Europa, principalmente o sul da Europa e uma boa parte do norte, até onde eles podem chegar. Vemos que é o domínio do Império Romano, o maior império então que já existiu, né? Poderosíssimo. Mas quem está ali no meio, você vê Israel, ou Judá, o povo de Deus, o povo judeu, né? Chamado também povo de Deus. Não que Deus não ame os outros povos, mas de uma certa forma vemos aqui, por causa da maneira como foi criado, o milagre que veio, né? Através de Abraão, Isaac, nasceu. E nem todo, claro, judeu também é povo de Deus, né? Como Paulo ensina, né? Mas aqueles que creem no Senhor. Mas Deus tem um plano também para Israel como nação. Nós veremos isso na nossa matéria. Outro mapa importante é das 12 tribos de Israel. Não precisa decorar, mas é importante saber que eles foram divididos em 12 tribos. E tem muitas profecias a respeito dessas tribos que ainda vão se cumprir. É uma coisa importante também saber. É importante saber também que o reino de Israel foi dividido depois da morte de Salomão. O filho dele, Roboão, né, também provocou ali uma divisão. Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul, Judá e Israel. Então ficou uma divisão por muito tempo e vamos entender isso mais à frente. E é importante também ter uma noção geográfica do Israel no Novo Testamento. Essa visão geográfica ajuda demais a gente compreender algumas verdades que vamos ensinar daqui para frente. O que nós vamos fazer agora é uma caminhada cronológica através da vida de Abraão e também dos outros personagens e fatos que já foram mencionados no varal, e agora vamos mencionar também nessa caminhada cronológica. Nós vamos ver um mapinha bem interessante, onde você vai ver os cinco lugares onde há movimentação no Antigo Testamento até o nascimento de Jesus, de Abraão até Cristo. Isso vai nos ajudar. Tem um vídeo agora, que é um vídeo aula, que você vai assistir com essa dinâmica também em sala de aula, que vai te ajudar bastante. Creio que você vai gostar e vai entender bastante desse conteúdo que nós estamos indo progressivamente, dessa visão panorâmica da palavra de Deus. Então, o vídeo será colocado agora e você vai estar acompanhando. Bom, aqui nós temos também agora um mapa geral, onde nós encontramos os 5 lugares principais em que há movimentação em todo o Velho Testamento. O primeiro deles é Ur dos Caldeus, que é a região da Babilônia. Está aí para você, no cantinho da página. Nós vemos um outro local importante que é mencionado, Arã. Nós vemos esse outro local, Canaã, ou terra de Israel, né, ou chamado também de Palestina. Palestina é filisteus em latim, né? A ideia é essa, os filisteus. E Egito e o deserto. São só esses 5 lugares que são mais mencionados no Velho Testamento. No Velho Testamento, esses 5 lugares. Tem um mapa, esse mapa grande assim, ó, na sua apostila, se você quiser ampliar aí, vale a pena para ajudar você no entendimento. Alguém conhece ou sabe de um personagem que a Bíblia fala dele, nós lemos já hoje, que ele morou nessa cidade de Ur dos Caldeus?
saiu de Ur dos Caldeus e ele passou para Harã, de Ur dos Caldeus, ele foi até Harã. Depois ele foi para Canaã. Peregrinou no Egito também. Ele ficou depois numa parte do deserto. Foi nessa e Canaã, essa região toda que ele ficou aí. Se nós fôssemos dividir essa sala aqui, essa geografia, onde nós colocaríamos Ur dos Caldeus? Nós vamos fazer essa divisão da sala aqui, para a gente se localizar geograficamente aqui em sala. Ur dos Caldeus seria onde aqui? Aqui, se puder lá, Egito? Aqui. Então vamos dizer que aqui é Ur dos Caldeus. A irmã Brigitte, o pastor André estão aqui em Ur dos Caldeus. Só Abraão e Sara, tá? Eles são Abraão e Sara. E ali está o Ló. Agora vamos lá, irmão. Se ajuda aí. Harã ficaria onde aqui na nossa sala? Onde seria Harã? Harã. Sempre baseando, né? Lá. Onde estaria Harã? No meio da tela. No meio da tela? Então vamos colocar aqui, né? Aqui. Tá bom? Posso colocar aqui? Tá bom? Dá para identificar Harã? Lembra que Harã é aqui? Ok? Harã aqui. O outro local que a gente também vê é Canaã. Onde estaria Canaã? Mais para lá? Onde seria? Seria aqui? Vai colocar na tela? Ok. Na tela não dá, né? Então vamos. Os irmãos precisam colaborar, tá? Vocês colaboram? A gente sabe assim, que eu estou dizendo assim, né? Colabora que a gente está com os aparelhos aí. Vocês entendem isso, né? Que não dá para colocar aqui na tela. Sim, eu não posso colocar aqui na minha, porque aí vai me atrapalhar a vista. Mas vocês têm que colaborar, hein? Colaborar com a gente para a coisa funcionar. Beleza, lá está Israel. Tem mais um local, qual que é? Egito. O Egito. O Egito seria onde? Vê quem está no Egito. A irmã Renata aí, está no Egito. Seria aqui, né? Egito. Aqui vai ser o Egito. E nós vamos estar agora no mundo bíblico. Nós vamos agora entrar no mundo bíblico. De Ur dos Caldeus, Egito. E ficou um local. Seria o quê? Deserto. O deserto. Vocês aí estão no deserto. Então vou colocar aqui no chão, né? O deserto. Não sei se vai ficar, mas esse aqui. Ou ali. Dá para identificar? Dá. Não precisa do meu papel. Tudo bem aí? Então vamos lá. Vamos fazer agora a operação e a gente já vai sair para o intervalo. Então, Ur. Vamos lá. Porque depois do teste vocês vão esquecer. Então lá. Ur. Egito. Deserto. Beleza, são 5 locais. São 5 locais estratégicos onde todos os fatos ocorrem no Velho Testamento. Nós vamos passear pela Bíblia toda daqui a pouco. De Ur, Harã, Canaã, Egito, deserto. Nós vamos fazer uma caminhada cronológica pela palavra de Deus. Nós vamos passear mesmo pela Bíblia. Vai ser bem gostoso a gente ter essa noção geográfica, essa interação, para a gente poder prosseguir o nosso estudo aí. Adão, Noé, Babel, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Samuel, Davi, Salomão, divisão, cativeiro assírio, cativeiro babilônico, Esdras, Neemias, silêncio, Jesus Cristo. Lembrar agora outro detalhe que nós já vimos, né? Que foi os primeiros 11 capítulos. Lembra? Gênesis 1 e 2, o que acontece lá? Criação. Gênesis 3. Queda. Gênesis 4.
Caim e Abel. Gênesis 5. Genealogia. 6, 7, 8. Dilúvio. Gênesis 9. Arco-íris. 10. Genealogia. E 11. Torre de Babel. Ó, esse já ficou bem melhor. Quantas dispensações a gente vê nesse curto período aí de capítulos, mas é um longo período da história? De 1 a 11. 3. Quais são? Inocência, consciência, governo humano. Bem importante para a gente estar pegando. E agora a gente chega aqui nesse ponto importante também, onde nós encontramos esses 5 locais geográficos importantíssimos, onde todo o Velho Testamento se desenrola, toda a história se desenrola nesses 5 lugares. Vamos mais uma vez falar aqui, para gravar, né? Quando a gente ouve a nossa própria voz, a gente consegue recordar. Vamos lá? Ur dos Caldeus. Só Ur, tá bom. Vamos facilitar. Ur, Arã, Canaã, Egito, deserto. Tá, 5 locais importantes. E aí, daqui a pouquinho vamos fazer uma caminhadinha. Então nós temos que Abraão, ele saiu desse local aí, Ur, foi para Arã. Veja que a viagem dele foi bem longa, né? Bem curtinho, mas que fala do chamado de Abraão. A Bíblia relata que Abraão obedeceu sem saber aonde ia. Deus prometeu-lhe: eu multiplicarei a tua semente como as estrelas do O que céu. acontece em Ur dos Caldeus? Abraão. O que Deus disse para ele? Sai da terra. Terra. E aí, quantas pessoas saem? 4. Quem? Abraão, Sara, Ló e Terá. Vão para onde? Arã. O que acontece em Arã? Ló e Terá. Então, eu vou pedir para vocês apontarem para mim, que agora eu vou ficar caminhando, tá? Morre? Terá. Tirar. E aí, o que acontece? Quem vai? Abraão, Sara e Ló. E aí, o que acontece lá em Canaã? Muita fome. Eles vão para O Egito. depois deserto. Abraão tem quantos filhos? 2. Quem são? Isaac. Isaac. Isaac, 2 filhos. Isaú. Isaú, Jaú e Jacó. Jacó. O que acontece com Jacó? Arã, Lá em Arã, o que acontece com Jacó? Tem 11 filhos. 12 filhos. 12. E aí Deus manda Jacó voltar para onde? Canaã. O que acontece com o 11º filho? Que se chama? Ele é vendido para? Levado para lá. Quem se torna no Egito? E o que acontece com a família dele toda? Lá no Egito. E aí ele se torna no Egito o quê? Escravo. Antes disso, uma grande multidão. o faraó faz deles escravos. Quem nasce nesse período? Moisés, aos 40 anos, o que ele faz? Foge para? Quanto tempo? 40 anos. Deus manda ele para onde volta? O deserto foi a faculdade dele. Foi para lá aprender, desaprender e aprender. Aí ele volta para o Egito e o que acontece? Quantas pragas? Qual que é a primeira, pelo menos? E a última? Aí chega, ele tira a nação e vai direto para Canaã. Não. No deserto eles vão aprender muitas coisas. O que Deus ensinou primeiro para eles? A lei. Bom, basicamente, a lei se resume em quantos mandamentos? 10. Vocês já guardaram os 10 mandamentos? Alguém aqui guarda os 10 mandamentos? Alguém? Agora eu quero pegar, né? Alguém sabe os 10 mandamentos? Vamos ver se você fosse adventista, sabia tudo isso. Não terás muitos Deus antes de mim. O primeiro e o último, vai. Não, tô brincando, não lembro. Tá certo. Mas é impossível guardar, né? Deus também deu outra coisa. O que foi? Tabernáculo. Apontando o caminho do Salvador.
O que acontece? Eles ficam quanto tempo no deserto como nação, por causa da desobediência, não era o plano de Deus, mas, resumindo, 40 anos. E Moisés, o que acontece? Quem assumiu a nação? Josué. Josué conduz o povo, através do Rio Jordão, para Canaã. Eles entram em Canaã? Sim? Jericó. Jericó caiu, né? Eles conquistam a terra, 7 nações? Sim ou não? Conquistam? Qual que é a cidade que eles derrubam depois de Jericó? Ai. Estabeleceram-se na terra? Quantas tribos? 12 tribos. Exatamente como Deus havia planejado. E aí, o que acontece com Josué também? E a nação fica sob o comando dos juízes. 400 anos, mais ou menos, né? 400 anos também. E aí se levanta um grande profeta, Samuel. Ele ungiu o primeiro rei. Quem foi? Quem foi o primeiro? O segundo? Davi. Terceiro? Salomão. Eles eram reis do Reino Unido, né? E aí, o que acontece após a morte de Salomão? O reino foi dividido. Por causa do pecado, dividido o reino. Vamos chamar o reino do norte? Israel, capital? Quantas tribos? 10 tribos. E o reino do sul? Capital? Jerusalém, não perguntei aquela vez. Jerusalém, capital, e 2 tribos. Judá e Benjamim. E aí o que acontece com esse reino do norte, por causa da desobediência? O que acontece com eles? São levados cativos. Cativos à Síria, né? Das tribos. Não sabemos, né? Não se voltaram como reino depois. E aí o que acontece com o reino do sul? Por causa do pecado? Vão para onde? Cativeiro, Babilônia, região de Ur. Quantos anos eles ficam lá? 70 anos. Deus traz eles de volta? Para? Quem volta com eles? São muita gente, mas são os principais. Esdras e Neemias reconstroem o templo e a cidade de Jerusalém, muros, né? E aí fecha-se o Velho Testamento. Tem um período de quantos anos, mais ou menos? 400. E aí os impérios, o babilônico já foi, Império Persa, Grécia, Roma. E aí quem nasceu? Jesus Cristo foi crucificado. Então fechamos aí essa outra aproximação bíblica, né? Então Abraão, Ur dos Caldeus, Isaac, Jacó são personagens importantes. José levado para o Egito. Lá no Egito, depois todos os fatos tornam-se escravos. Nossa, Moisés nesse tempo. Moisés guiou eles pelo mar, cruzaram o deserto, receberam a lei e o tabernáculo. Eu gosto de mostrar as imagens porque às vezes alguém não viu ainda, né? E aí, depois eles entraram, destruíram Jericó, foram divididos em tribos, a nação, 12 tribos, está aí para você estudar. Saul foi ungido rei, depois Davi, Salomão, próximo rei, e aí há aquela divisão, né? Reino do norte, reino do sul. Após essa divisão, os cativeiros assírios e o cativeiro babilônico, e aí o período do silêncio. Após aqueles impérios poderosos, nasceu, morreu Jesus Cristo, né? E ressuscitou, conforme a Bíblia nos informa.